Lamento. Tem mais um detalhe, viu? A gente quer agradecer justamente essa participação dele aqui e registrar o que ele já falou, registrou antes, viu? A Elza Oliveira, ela está aqui com a gente. Ela também é representante, na verdade, ela é guia regional e nacional, participando dentro do grupo aí de líderes do Amazônia, tá bom? Obrigada. E ela tem fotos incríveis também, tem história para contar, não é? Obrigada. Agora eu quero aproveitar também, justamente falar, a Rádio Cipó que a gente conhece, mas claro, o tempo é outro, né? A gente está bem atual. Rádio Cipó é aquela rádio de poste antiga, né? Mas ainda tem, nos interiores a gente ainda tem isso. Aqui a Rádio Cipó está super atualizada, gente. E nós queremos agradecer a equipe que está fazendo aqui. A equipe, essa senhora maravilhosa, que sentou, como é? Eu sozinha. Ela sentou, ela chegou aqui com o seu lindo tripé, se organizou com os celulares, colocou tudo aqui, ficou assim bem confortável e começou a transmitir. É Rádio Cipó. Gostaria que vocês aplaudissem o trabalho que ela está fazendo. Tranquilíssima. Gostei muito. E olha, a secretária de administração aqui de Igarapé-Açu, a Larissa, está nos acompanhando pela Rádio Cipó, viu? Chique, né? Gente, o tempo é realmente tecnológico. Maravilha, muito obrigada a todos. Muito bem, agora chegou a vez da Itela. Ela que é uma das maiores vozes do turismo criativo. Foi a primeira mulher a presidir a Itatur. Ela tem desenvolvido um trabalho muito ativo em projetos voltados ao turismo sustentável, na cooperação de meio ambiente, desenvolvimento sustentável do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República. Tem trabalhado para alinhar práticas sustentáveis com políticas públicas adequadas, promovendo impacto positivo a longo prazo. Gostaria que vocês recebessem com muitos aplausos e muito carinho, Jeanine Pires. Obrigada, boa noite. Ó, tá vendo a responsabilidade que a Gisele me deu de manter vocês aqui depois das 6h30, 20 para as 7 já, né? É uma responsabilidade grande aqui que eu tenho com vocês. Deixa eu só pegar o passador de slide aqui. Não? Ah, obrigada. Quero dar um abraço aqui em todo mundo, saudar todas as lideranças que estão aqui, dizer que eu estou muito feliz. E eu aprendi nessa última semana muita coisa sobre o estado de vocês. É claro que eu já tinha vindo ao Pará, mas eu vim aqui hoje falar para vocês por que o turismo é importante para a gente. Basicamente porque são poucas as políticas públicas que têm essa capacidade que o turismo tem de valorizar o que a gente tem, de, na verdade, entender que é o que nós temos de autêntico é que vale a pena, né? Não é o que é plastificado, mas aquilo que realmente representa a nossa identidade e, portanto, consegue criar um futuro com sucesso. E aí eu quero trazer alguns insights aqui para vocês. Se eu cometer algum erro geográfico, vocês me desculpem, porque é um desafio a gente conhecer um estado tão rico, tão diverso e tão bonito quanto o de vocês. E quem conhece o lugar de vocês são vocês, né? Às vezes o olhar estrangeiro ou do estranho é bom, porque a gente consegue também ver coisas que quem está aqui não consegue, né? Uma vez uma pessoa falou assim para mim: você consegue enxergar aqui atrás de você? Eu falei: não. Aí a pessoa falou: mas eu consigo. Então ajuda um pouco, mas na verdade vocês é que são os proprietários, os donos originais de todo esse patrimônio que a gente tem. Mas por que a gente quer o turismo na nossa cidade? Não é para o turista, é para nós que moramos aqui, é para gerar emprego, é para ajudar a economia formal e informal, ajudar o comércio, trazer investimentos, trazer sustentabilidade, valorizar aquilo que a gente tem de identidade. Não se preocupem em tirar foto, no final eu vou dar um código para vocês, eu mando para vocês a apresentação.
E o mais interessante é que podemos sim fazer grandes investimentos em turismo financeiros, mas o maior ativo, que é aquilo que a gente precisa para que o turismo se torne uma fonte de geração de emprego, de renda, de preservação, de regeneração, a gente já tem. E aí a pergunta que eu... É verdade. Precisa atualizar a foto. Ah, tá, mas aqui eu tô falando da região, tá? A foto eu peguei fotos da agenda de desenvolvimento e algumas fotos também que eu busquei na internet. Mas se eu perguntasse para vocês, o que a região do Guamá tem de único? Qual é o palpite de vocês que conhecem? Essa igreja. A igreja, que é patrimônio cultural. É a maior obra jesuíta da América Latina. Ó, tá vendo? Isso é uma coisa única, é uma coisa que torna isso bastante específico, né? Mas o que torna a região única? As pessoas, né? E basicamente eu diria que é a sua natureza e a sua cultura viva, que são as pessoas que fazem. A natureza está ali, a cultura são as pessoas que transformam e que transformaram e continuam transformando, regenerando e preservando aquilo que a gente tem. Então, mas aí a gente pode dizer assim, mas todos os lugares do mundo têm isso. A minha praia é mais bonita, a minha igreja é mais bonita, o meu povo é mais hospitaleiro, a minha pousada, o meu hotel é o mais aconchegante. Então, o desafio que a gente tem é de pegar aquilo que nos diferencia e que é exatamente a nossa identidade. Isso é o essencial do que a gente tem que pensar. E se a gente fosse pensar assim, o que está acontecendo no mundo do turismo? Depois de 2020 e 2021, muitas coisas mudaram na vida da gente. Mas eu poderia dizer para vocês o seguinte, as pessoas querem cada vez mais experiências autênticas, verdadeiras, menos aglomerações, querem lugares que você consegue se conectar com aquelas pessoas que você está viajando, então são relações emocionais que você cria ou com um companheiro, uma companheira, ou com a família, com o filho, com amigos, multigerações, né? Mas você está ali para se curar emocionalmente, fisicamente, para se desenvolver, para conhecer e para descobrir aquilo que é diferente do seu cotidiano. Então a gente consegue aqui trabalhar não só os ativos naturais e culturais, mas todos os aspectos de espiritualidade, de tudo aquilo que nos conecta como seres humanos e é onde a natureza tem um papel muito importante. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que a vez agora, eu estou com dificuldade, vocês podem até me ajudar, de encontrar um nome melhor, porque eu tinha colocado assim, é a vez dos destinos secundários. Aí podia parecer que secundário é menos importante, e eu confesso a vocês que eu ainda não encontrei a palavra que eu queria. Mas eu posso dizer que são menores, ou posso dizer que ainda não são descobertos. Mais aconchegantes. Algum palpite? Como? Destinos de essência. De essência, que são autênticos, né? Mas na verdade é que as pessoas não querem. Eu vou dar um exemplo assim para vocês, né? A Europa, que é o lugar do mundo que as pessoas mais viajam. Elas estão fugindo e estão descobrindo novos lugares dentro da própria Europa, países ou lugares que não tem muita gente. E está acontecendo uma coisa no mundo que é bom a gente aprender e que muda muito a forma como a gente entende o turismo. Se você for, vocês devem ter visto Barcelona, Veneza, ou aqui mesmo no Brasil tem lugares que é impossível você ir em determinados lugares do ano. Tudo bem, quem gosta, né, do Sírio, todo mundo ali junto, aquele fervor, mas você não conseguir aproveitar o lugar que você está, porque tem muita gente, porque está todo mundo com a mão levantada tirando uma foto, nem sempre é o que as pessoas procuram. Então, as tendências globais nos levam para um novo protagonismo no turismo,
que são esses destinos menos conhecidos, menos visitados. Fora do eixo. Ah, gostei. Fora do burburinho. Gostei do fora do eixo. Obrigada pela colaboração. E aí, o que o visitante quer? Ou o que ele precisa? Eu gosto de conjugar esses 4 verbos. Toda vez que a gente for pensar em turismo, eu convido vocês a... O que é o visitante? Ele é um morador temporário daquele lugar. Então, os seres humanos precisam dormir, comer, né? Satisfazer as suas necessidades básicas. E quando ele está ali temporariamente visitando aquele lugar, ele vai ter experiências, ele vai visitar e ele vai comprar. Então, quando você conjuga esses 4 verbos, fica um pouco mais fácil você entender como você consegue potencializar essa atividade, né? E eu incluiria aqui um novo verbo, que é o verbo preservar, respeitar, que muda também o nosso paradigma do turismo, porque se ele é um morador temporário, ele precisa respeitar, reconhecer o que é diferente do dele, que o atraiu para visitar, e respeitar quem mora naquele lugar temporariamente. Eu vi a semana passada um depoimento de uma guardiã da floresta, o nome dela é Adriana, eu acho que ela é do estado do Amazonas, e ela nunca tinha ido num evento público. E aí me chamou muita atenção quando ela foi falar, que ela falou que a etnia dela foi extinta, e o avô e a avó dela eram os únicos que tinham permanecido vivos, e então eles estavam tentando preservar a cultura e fazer com que a etnia dela pudesse voltar a ter todas as suas características. E aí ela falou uma frase simples, ela falou assim: o meu avô, a minha avó, meu pai, a minha mãe, a gente já estava lá. É uma coisa muito forte. A gente já estava lá. Então quem chegou depois faz o quê se a gente já estava lá? Então isso significa que dentro da atividade turística a gente traz esse novo ingrediente que eu acho que é extremamente relevante. E aí, quando a gente vai falar de turismo, e aí eu acho que tem muito a ver com o fora do eixo, é que turismo não é volume, não é quantidade só. Não que o número de pessoas não importe, mas eu sempre gosto de dizer assim, é o número de pessoas, os dias que a pessoa fica e quanto é que ela gasta. E qual foi a pegada que ela deixou naquele lugar. Então, turismo, ele não é volume, ele é valor. Sinceramente, o número de visitantes não é, na minha opinião, é um bom debate que a gente não vai poder ter aqui, mas o número de visitantes não é medida de sucesso de um destino turístico, porque pode ser destrutivo, pode atrapalhar a vida de quem mora. Ah, mas o turismo é ruim? Não, ele não é ruim, pelo contrário. Ele vai me ajudar a preservar, a valorizar, mas ao mesmo tempo, eu já estava lá, eu estou aqui no meu lugar. E esse é um debate muito legal, né, que a gente não vai ter oportunidade de fazer aqui. Mas então o que ele quer, o turista? Ele quer uma coisa autêntica, ela é uma coisa tranquila, uma experiência transformadora, que mude, que o ajude a se desconectar do seu cotidiano e com menor impacto ambiental. E aí quando eu falo ambiental, não é só o ambiente natural, tá? Eu estou falando do ambiente social, cultural, né? O ambiente na sua totalidade. Eu gosto de falar isso, que às vezes as pessoas vinculam muito o ambiental só com o natural, né? O meio físico. E aí eu comecei a dizer assim, eu li a Agenda de Desenvolvimento, eu achei muito bem estruturada, e aí estudei outros materiais, estudei a região, tive um trabalho danado para ver as 19 cidades, porque toda vez que eu procurava, achava uma coisa, eu ia ver, será que essa cidade está lá ou não está lá? Porque realmente eu não conheço. Aí eu falei assim, eu tenho que olhar para esse lugar com o pouco tempo que eu tenho e tentar trazer para eles o meu olhar, para que na hora que eles forem desenvolver o turismo, eles consigam identificar
né, os pontos de convergência que eles têm e ver que também não é um bicho de 7 cabeças, mas o turismo, assim, rasga um pouco aquilo que a gente acha que é e vamos fazer de uma forma do nosso jeito, né, porque a gente já está aqui. Eu acho que isso é muito potente. E aí eu vi que lá a gente tem sol e praia, turismo religioso, turismo ecoturismo e turismo de base comunitária. São os segmentos que a agenda traz para a gente, né? Só que o turismo, diferente de algumas indústrias, eu gosto de dizer que ele é feito de muitas pequenas oportunidades. Foi o que você falou. Quando eu vi que o pessoal falou assim, passa por aqui, eu falei, ainda bem que passa. Porque quando eu estudei, que eu vi que passavam por aqui, eu falei, gente, eles têm uma oportunidade, ainda bem que estão passando por ali, né? Então, é que nem quem vai vender sapato para quem está descalço. Pode dizer, lá ninguém usa sapato, eu não vou vender sapato lá porque está todo mundo descalço. Eu falei, bom, vamos vender sapato porque lá precisa de sapato. Então, às vezes a gente pode equilibrar um pouco isso daí. E aí, eu fui estudar um pouco onde é que esses segmentos se encontravam nas cidades e pode ser que aqui eu erre um pouco, né? Mas eu identifiquei um pouco como cada um desses segmentos se enquadra nas cidades e pensei muito nas comunidades ribeirinhas e também nas comunidades quilombolas, que são, eu até passei rápido demais aqui, mas eu pensei o seguinte, uma comunidade ribeirinha ela pode oferecer uma experiência da pesca artesanal e das trilhas. E os próprios moradores que sabem andar ali serem os guias, né? E as comunidades quilombolas também podem compartilhar sua história, sua culinária, sua dança, enfim, compartilhar aquilo que elas têm de mais original. E aí eu pensei, o açaí, é meu olhar, tá? De fora. O açaí e a farinha da tapioca. Quando vocês falaram hoje na farinha da tapioca, até perguntei para uma pessoa daqui hoje, porque eu sou de Florianópolis, mas eu moro em Maceió, no Nordeste, há 35 anos. E tem muito da cultura do Sul, mas já virei uma nordestina. Aí eu perguntei assim, como é que é a tapioca? Então, como são as frutas? São coisas do nosso cotidiano que para nós que moramos no lugar são comuns. Mas para quem chega de fora nem sabe que fruta é essa, que nome de cidade é esse, né? O que quer dizer Guamá? O que quer dizer, gente, Igarapé? As pessoas não sabem, vou dizer para vocês, os brasileiros não sabem o que é a região amazônica. Não sabem. Do jeito que nós aqui podemos não saber o que é lá no Rio Grande do Sul ou em Minas Gerais, porque o nosso país é muito grande e muito diverso. Mas o fato é que aquilo que está aqui no nosso dia a dia, que nos parece tão corriqueiro, tão cotidiano e tão comum, é onde reside o nosso maior valor. E é por onde a gente deve começar, né? Eu ouso dizer que é por onde a gente deve começar. E aí, mais uma vez, eu peguei algumas cidades e ousei pensar em trilhas, em festivais, pensei na parte de negócios e eventos, no caso de Castanhal, que me parece ser uma região urbana, né, meio central aqui para vocês. Mas o fato é que vocês poderiam, por exemplo, criar um selo dos produtos que são fruto da bioeconomia regional, onde estão não só os saberes, mas a base da sobrevivência das pessoas, seja em menor ou em maior escala, mas que pudessem guardar do jeito que o vinho tem lá a denominação de origem controlada, que o queijo de Minas Gerais agora tem um selo, que as pessoas, é quase, vou dizer para vocês, como se as coisas virassem meio que uma etiqueta de uma peça de museu que você tem que preservar e valorizar para que isso não se perca e não tire aquele selo, é original daqui, né? É a sua marca mesmo do lugar que você pertence. E mesmo assim,
vem a questão da passagem. Nós, querendo ou não querendo, a gente tem que olhar para o mapa. Eu sei que a minha praia é mais bonita, a minha igreja é mais bonita, a minha festa popular é mais bonita. Porém, a gente tem uma fotografia da realidade e quando você vai pensar no que as pessoas, como é que as pessoas fazem para visitar um lugar, elas têm que chegar lá, né? Isso elas já ouviram falar, já decidiram, que já é um caminho mais longo ainda, mas vamos supor, decidir que eu vou visitar a região do Guamá. Como é que, se eu for do estado, é uma coisa, mas se eu não for, como é que eu chego lá? De avião, de ônibus, de carro, de via rio, né? Que também, vou dizer para vocês, lá no sul ninguém entende o rio como um lugar que você se locomove. Não entende, porque não é essa a realidade. Então as pessoas lá podem andar de carroça, podem andar de moto, de carro, de ônibus, mas o rio não é uma coisa tão intrínseca do cotidiano como é em outros lugares, né? Então é uma outra coisa diferente que a gente precisa mostrar como é. Mas o fato é que se a gente não pensar, e aí está super correto, né? Pensar como região, pensar como estado, pensar Belém como o polo que agrega e que traz, né? Pelo menos nesse momento. E a partir dessa fotografia maior, a gente ir fazendo um foco e trazendo para aquilo que a gente quer desenvolver a forma de aproveitar as oportunidades. E tudo bem, turismo, a definição de turismo é pelo menos dormir uma noite naquele lugar. Mas se ainda não der para dormir, mas der para visitar, comprar um artesanato, visitar um igarapé, almoçar, comprar um artesanato, já é um bom começo, porque é a partir dali que você vai começar a ser conhecido. E duas questões que me chamam a atenção, tá? A primeira, necessária para que as pessoas cheguem aqui, é a informação básica. Eu estou partindo do pressuposto, que a gente não vai falar de marketing hoje, mas estou partindo do pressuposto que a pessoa decidiu que ela vai vir fazer alguma coisa por aqui. Então, por exemplo, será que a gente tem no aeroporto, na rodoviária, em outros lugares, alguma informação de como que a pessoa consegue chegar aqui? É de acesso fácil, além do Google? Como é que eu estimulei, como é que eu facilito a vida da pessoa que está em Belém para ela poder chegar aqui, né? E depois o transporte. Vocês aqui falaram sobre isso, né? Então, tem linha regular, não tem, tem van, não tem. Como é a forma que a pessoa faz para ter opções de traslado para uma cidade ou para outra, para ela poder ter a informação e para ela poder chegar no lugar. Eu acho que são duas questões que são muito relevantes. E aí, muito básico, né? Por onde é que eu começo? Também eu vi que o material do fórum está muito, da agenda de desenvolvimento, está muito detalhado, muito bem feito em termos de ações. Mas basicamente a gente precisa saber o que já é visitado. Hoje eu parei aqui na padaria e perguntei assim para a moça do caixa: onde é que vocês vão final de semana? Ah, a gente vai nos igarapés, porque aqui tem o igarapé tal, a praia tal, o balneário tal. Pronto. Já foi um primeiro retrato que ela deu, né? Para a gente poder entender o que já é visitado por alguém daqui ou alguém da região. Depois, eu gosto de... Por que eu trouxe as tendências globais? Porque não é o que eu tenho para oferecer, mas é o que as pessoas buscam. É diferente a perspectiva. É claro que se eu não tenho uma oferta e as pessoas buscam uma determinada experiência X, não adianta eu querer conversar com aquelas pessoas. Mas não basta eu dizer assim, eu tenho trilha, eu tenho os igarapés, eu tenho cultura, eu tenho festa, eu tenho artesanato, eu tenho gastronomia. Preciso saber que as pessoas estão buscando aquele tipo de experiência, como é que elas se comportam em relação a
a experiência da viagem, da onde elas vêm, aonde elas estão, quanto tempo elas dispõem, quanto dinheiro elas têm, quais são as suas características subjetivas, como que ela busca usar o seu tempo livre. Depois, não tem, assim, ouvir, envolver a comunidade e se basear naquilo que existe, né? E transformar o que é uma coisa espontânea numa coisa planejada, preparada para atender aquilo que a gente quer. E aí o que eu acho? Também não adianta, aprendi isso, uma pessoa assim, eu tenho 5 dedos na minha mão, não adianta eu ter 15 oportunidades, ou 15 produtos, ou 10 produtos, de repente se eu tiver um, mas o meu também é legal, assim, mas vamos nesse aqui, porque às vezes nem sempre as pessoas vão entender, né? Às vezes a política não entende, mas é assim que a vida real funciona. Então, tentar priorizar um pouco para ver como que eu consigo mapear as experiências. Não é um inventário burocrático que eu estou falando, mas é isso, é saber o que o município tem e se as pessoas buscam, eu posso oferecer para as pessoas isso, né? Que eu estou trabalhando. E aí, gente, não tem outra alternativa, né? Então eu vou falar com o pessoal da rádio, né? Porque é isso, é botar a boca no trombone, né? E aí eu gosto de dar um exemplo. Existe, que como tem muita secretaria que é com cultura junto, eu acho super legal, porque tem a lei do audiovisual, a lei Aldir Blanc, né? E o turismo não se aproveita da produção do audiovisual, que é conteúdo. Então, como você pode pegar uma lei dessa, que são os editais, que tem dinheiro, tá? Que tem dinheiro, vamos ver quanto que o município de vocês tem de dinheiro da lei, vai lá, se não é cultura e turismo, vai lá conversar com a cultura e pegar esse valor, esse dinheiro, fazer um documentário, fazer um curta-metragem, preparar alunos jovens de escolas para produzir conteúdo, para usar como promoção, como forma de você divulgar essa autenticidade. Então eu estou dando aqui um exemplo, mas a gente pode usar 1000 outros exemplos para nos ajudar um pouco a fazer com pouco dinheiro, com o que já existe, a forma da gente divulgar. E tem uma coisa que aqui eu não vou falar de marketing, embora eu tenha experiência pública e privada no turismo, mas a minha especialidade é marketing de destinos, mas tem uma coisa que eu quero falar porque é minha experiência de quase 40 anos no turismo. É assim, prefeitura, não vou falar o nome da cidade, X, tem lá o site da prefeitura, aí tem lá uma abinha que é assim, turismo. Aí você vai lá, tem uma foto antiga, 5 frases, a história, o município foi fundado em 1857, papapá, só. E aí quando você vai no Instagram da Secretaria de Turismo, é assim, Setur Guamá. Gente, nunca vocês serão encontrados, nunca. Ou no Instagram, que poderia ser assim, visite o Guamá, descubra o Guamá, por exemplo, mas lá tem assim, hoje nós fizemos a capacitação, hoje nós inauguramos aquela obra, hoje nós fizemos uma reunião. Sinto muito, da sua fronteira para fora, a pessoa não está interessada na gestão do prefeito, não está interessada na coisa institucional, ela está interessada, o que eu posso, onde eu vou dormir, o que eu posso comer, o que eu posso visitar, o que eu posso comprar. É diferente e é legítimo, não estou criticando. A prefeitura, o prefeito, o vereador tem que ter as suas redes sociais, tem que dar conta à população que lhe elegeu da sua atividade. Isso é uma coisa. Só que a mistura do promocional, do marketing com o institucional assim, só muda o CEP no Brasil, com raras exceções. Até grandes destinos turísticos confundem isso. Então assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho quem administre a conta. Vai lá no site da prefeitura e organiza só a tua partezinha ali do turismo,
faz um link e usa aquilo ali. Então, assim, é só a gente tentar separar um pouco as coisas para a gente poder contar a nossa história de forma diferente. Outra hora, se vocês quiserem, a gente pode falar de marketing, né? Mas o que eu amei nessa agenda? É que tudo que está na agenda, bioeconomia, agricultura familiar, cultura, sustentabilidade, infraestrutura, tudo tem a ver com turismo. Uma coisa ajuda a outra e a outra ajuda a coisa e vira um bem bolado muito legal. Então essa agenda, o turismo é um grande catalisador dessa agenda, né? É assim, se a gente pensar como que a gente vai, eu vi hoje alguém que falou aqui dos índices de pobreza, foi você que falou, né? Gente, isso é atividade turística, é para a mulher, é para o jovem, é a forma que você tem de valorizar a sua cultura, o seu autêntico e ao mesmo tempo trazer oportunidades para as pessoas. É claro, tem que capacitar, tem que fazer um design, uma embalagem, tem que organizar ali a vida, tem que capacitar, tem que fazer tudo aquilo que a agenda tem. Mas o turismo, né, tá na mão de vocês, que são os líderes que estão aqui até 7h10, já vou terminar, que o coffee break já está ali olhando para a gente, de transformar isso tudo. E aí, a grande reflexão que eu trago para vocês para terminar é essa frase, tá? E me desculpem se eu errei, mas eu fiz o seguinte: o Guamá é feito de águas, não é água viva com crase não, tá? De águas vivas. São essas águas que conectam, que alimentam e que inspiram. O que o Guamá tem de único são as águas, né? E as águas e todos os seus derivados culturais. E é nas margens desses rios que o turismo pode florescer de forma autêntica, respeitosa e sustentável. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. E eu tenho certeza que está na mão de vocês fazer esse processo transformador. Assim, estou muito feliz de ver aqui o Poder Legislativo, o Poder Executivo, ver os municípios, ver os empresários, ver as iniciativas que vocês têm, ver uma mulher presidindo um conselho de turismo e com todos os desafios que a gente tem, ver a paixão que todos vocês têm aqui. Gisele, parabéns, porque eu sei que você é uma... desculpem, porque eu conheço a Gisele, né? Hoje eu comecei a conhecer outras pessoas que eu fiquei apaixonada. Então, parabéns, eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Desejo muito sucesso na agenda e que o turismo de fato seja um agente transformador de felicidade de quem mora aqui nessa região maravilhosa. Bem, a gente sabe que já foi feito o encerramento, mas ainda tem tempo para 2 perguntinhas? Tem, claro. Se alguém tiver algum tipo de pergunta que a gente possa agora repassar, alguém se manifesta, pode fazer? Você? Não? Eu quero. Ai, Gisele. O motivo para trazer essa palestra de turismo criativo é disruptivo, perpassa por mentalidade. E eu sempre digo que a mentalidade ela faz toda a diferença, porque a gestão ela entende, ou então quem está em cargos de liderança com relação ao turismo entende que só pode se fazer turismo se tiver dinheiro. Então, trazer realmente essa palestra de turismo criativo, como é que eu posso fazer